Olá, queridos alunos do canal Fernando K. Hoje eu vou mostrar para vocês um assunto que é muito importante, tá? Que é um negócio que chama Watchdog. Mas afinal, né? O que vem a ser esse negócio de Watchdog? Vocês estão vendo aqui um cão aqui, né? Não é à toa, um cão de guarda. Watchdog significa um cão de guarda. O que acontece aqui, gente? Nós vamos falar de um problema que ocorre com muitos circuitos microcontrolados, eles travarem. Eu mesmo já fiz um teste, eu deixei um endpoint com o ESP8266, com o ESP32 e deixei ele em cima da minha mesa mandando coisa para o servidor. Um belo dia ele trava. Por que ele trava? Muita coisa faz o microcontrolador travar, gente. Muitas vezes é interferência eletromagnética, pode ser problema de energia elétrica, a fonte não é muito boa, pode acontecer muita coisa e fazer o circuito travar. Então, o que acontece? É sobre isso que eu vou falar. Até aqui é a foto da montagem, de uma das montagens, e eu vou entrar nesse assunto hoje com vocês, tá certo? Então vamos lá. Gente, a intenção dessa aula, né, a gente vai implementar um Watchdog utilizando a interrupção por tempo, tá? Por tempo, por estouro de tempo. E criar um exemplo para simular um travamento em um Watchdog. Eu vou simular com uma chavinha que no momento que eu acionar a chave, eu vou entrar num loop infinito e aí vai ficar como se tivesse configurado um travamento, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, né? O que fazer, né, se seu programa estiver congelado, né? E como reiniciar o ESP32 sem você ter que resetar fisicamente? Você não vai dar o Ctrl Alt Del lá, né? Entendeu? Então, ainda mais sabendo que um endpoint, que um dispositivo ESP, ele pode estar muito longe, ele pode estar a quilômetros de distância de você e fica muito difícil. Então, você tem que ter esse mecanismo, né? Então, o Watchdog ele serve para isso, né? Quer dizer, a tradução aqui eu já falei, o cão de guarda. E caso ele trave, o negócio é que ele vai reiniciar automaticamente. E aí nós vamos explicar como é que nós vamos fazer isso, né? Bom, o que ele funciona é isso. Eu não vou... Aqui também, né? Isso aqui é um livrinho, né, gente? Então eu escrevo alguma coisa, porque se você pegar o PDF depois, você sabe do que eu falei aqui, você vai lembrar, né? Bom, nessa tela aqui é importante falar aqui, eu coloco em vermelho até para eu não esquecer, é porque a gente vai usar uma interrupção de tempo, tá? Uma interrupção de hardware, tá? A gente vai usar um timer do próprio ESP32. E eu andei pesquisando na internet sobre ESP32, não tem quase nada, quase ninguém falando de interrupção. E eu achei muito importante isso daqui, gente, porque assim, sabe, o uso profissional, deixa eu falar aqui, ó, o uso profissional, gente, não dá para você usar um circuito profissional microcontrolado sem você estar utilizando o Watchdog. Por quê? Porque o Watchdog ele impede que o sistema trave e fique lá parado ad eterno. Entendeu? Então é necessário você implementar, em muitos e muitos casos, é necessário você implementar o Watchdog. E vocês vão ver que não é difícil, não é complicado. Eu vou explicar aqui, é perfeitamente, ou seja, você vai pegar esse pedaço de código-fonte aí e vai começar a usar. É lógico, você tem que saber os critérios. Eu vou explicar aqui para você os critérios de você pegar esse pedaço desse meu código-fonte e colocar no seu, tá? Então, se já tem alguma coisa operando aí com ESP32, põe o Watchdog nele, vai ficar mais estável, ok? Bom, então, aqui, gente, tem algumas coisas, algumas linhas que são bem importantes. Aqui eu estou inicializando, né? Eu faço o controle de tempo, então eu pego o ponteiro desse cara aqui, desse HW Timer, né? E eu inicializo esse cara já como null, né? Por quê? Esse cara é o que vai fazer o controle da interrupção. Aí eu tenho um timer aqui que eu tenho que fazer um timer begin. Ou seja, eu jogo para dentro de timer o resultado de timer begin, aonde eu tenho 0, que é o ID, tá? Esse 0 não é tempo zero nem nada, é um ID, tá? O 80, são os 80 MHz. Sabe quando você configura lá no Arduino IDE, que você quer um device ESP32, depois tem lá megahertz. E o clock standard do ESP32, 80 MHz. Depois lá dentro ele multiplica esse negócio, ele funciona com uma frequência maior, mas
O oficial é esse 80 MHz, você tem que colocar isso, eu testei e dá certo, tá? E o true porque você está habilitando o contador progressivo. O timer attached interrupt é o seguinte, é aqui, essa função aqui, né, você tem que habilitar. O timer, você definiu esse cara aqui, e o reset módulo, né, que é o cara que é callback, é ele que é a função, é ele que vai ser chamado no momento que ocorrer a interrupção. Que hora que é, gente? Que hora que ocorre a interrupção? Na hora que estoura o tempo. Isso aí eu vou explicar bem aí no código-fonte, calma, né? Mas é o seguinte, é 3 segundos. Oh, meu Deus, aqui, ó. 3 segundos. Ó, passou desses 3 segundos, essa função reset módulo aqui, ela vai ser chamada. E aí o que acontece? Você tem timer alarm write. Isso daqui você está setando o quê? 3 milhões de microsegundos. Gente, eu até coloquei aqui, ó, 3 milhões de microsegundos é a mesma coisa que 3 segundos. E o true é porque isso vai se repetir sempre, ou seja, sempre ele vai contar até 3, contar até 3, contar até 3. Mas se ele chegar até o 3, porque assim, é um contador, esse cara é um contador, é igual a C mais 1, ele vai contando o tempo. Esse cara vai contando o tempo. Se esse cara chegar a 3 segundos, cara, se ele chegar a 3 segundos, pum, ele reseta. Então eu não posso, como é que funciona aí? O princípio é o seguinte, como é que funciona? Eu não posso deixar esse contador de tempo chegar a 3 segundos, ele vai somando microsegundo, e vai, chegar uma hora, pá, 3 segundos, reseto. Então, e por que ele reseta? Porque se você não consegue mais incrementar o contador, porque o teu programa travou. Ah, mas Fernando, meu programa travou e como é que ele sabe que ele vai resetar? Porque ele é hardware, gente. Esse timer não é um software, esse timer ele é um contador físico que tem lá dentro do chip, entendeu isso? Então, teu programa pode estar parado que ele está incrementando, o tempo dele está subindo. Timer Alarm Enable, timer, habilita interrupção. Isso aqui é a função só de habilitar, né? Aí, aqui não, ó, esse timer write, o que ele faz esse timer? Gente, isso aqui não é programa, tá? Isso aqui eu estou explicando função por função, para depois lá dentro do programa você não ficar perdido. Mas tudo isso daqui vai fazer sentido para você a hora que a gente começar a entrar no código-fonte. Isso aqui não é o programa ainda. Só estou mostrando como é que a gente usa as funções de interrupção por tempo, certo? Timer write, então eu ponho o timer, que é aquela estrutura que eu joguei lá, e esse zero aí, sim, esse zero não é um ID, esse zero é um zero reset. Estou zerando o contador estava lá em tantos milhões de microsegundos, agora pum, ele foi para zero. Entendeu isso? Então é isso aqui. Bom, gente, agora eu quero que vocês, já mais ou menos com isso na cabeça, né, que eu falei, assiste o vídeo aí, vamos lá. Bom, essa aqui é a nossa montagem de hoje, uma das montagens, né? Hoje eu tenho um ESP32, 2 LED, 2 resistores e um push button aqui. Então é o seguinte, o que eu faço? Esse cara aqui, ele tá com um timer de 3 segundos. Ou seja, se eu manter apertado menos de 3 segundos, ele não vai reiniciar. Agora, se eu estourar o tempo de 3 segundos com o dedo apertando aqui esse push button, o que vai acontecer? Ele vai reiniciar e ao reiniciar, ele acende esse LED verde. Vamos ver? Ó, eu vou manter apertado o dedo aqui, 3 segundos, acendeu o verde, ó, rebutou, tá? O que eu fiz? Toda vez que eu rebuto, eu acendo o LED verde. Mas olha que interessante. Cara, esse bichinho aqui, eu gosto dele. Ele reinicia muito rápido, cara. Muito rápido, tá? Então, assim, ó, de novo aqui, ó. Eu apertei, mas não segurei, tá? Agora eu vou segurar, ó. LED verde vai acender, olha lá, rebutou, tá? Então isso aqui é o Watchdog já funcionando, tá? Bom, esse aqui, pessoal, é o seguinte. Foi uma montagem que eu fiz de um Master Slave com um BME 280. Então eu estou mandando temperatura, umidade, pressão. E esse cara pede para esse daqui manda para esse, tá? Eu estou imprimindo nas duas telinhas. E aqui eu fiz o seguinte. Eu coloquei um Watchdog de 5 segundos aqui e de 5 segundos. Significa que, vamos supor que o endpoint trave. Teve uma interferência eletromagnética muito grande, esse cara travou. Então eu vou simular. Como é que eu simulo o travamento? Eu fico segurando num loop interno durante 5 segundos, tá? Olha lá, rebutou.
Rebutou, reiniciou, já está mandando para esse de novo. Esse já recebeu, já mandou, tá vendo? Então, se ele tivesse travado, ele se recupera. Entende a importância do hot dog, né? É tanta coisa para ensinar, né? Eu devia ter ensinado, acho que isso aqui desde o começo, viu? Ó, então é o seguinte, vamos lá. Aqui travou, ó. Travou, percebe que travou aqui? Travou, não consegue mais ir, pum, rebutou. Rebutou, pronto, já está recebendo. Já pediu, já recebeu de volta, tá vendo? Então pode travar aqui, que ele sempre se recupera. E isso é muito importante quando você tem um dispositivo remoto que está a quilômetros de distância, você não vai subir em cima do prédio, em cima de um telhado, para ficar dando Ctrl Alt Del, né? Então isso aqui é o hot dog, gente. Isso aqui é segurança. Toda montagem que você fizer tem que ter o hot dog. Essa é a nossa montagem de hoje. Gente, agora que vocês já assistiram, vamos continuar aqui, né? Vamos continuar. É o que eu quero dar um recadinho, gente. Entre no meu blog, Fernando K, se inscreva, um e-mail, né? Você vai receber, você tem que confirmar o teu e-mail lá que você vai receber, eu vou mandar um e-mail para você, você confirma. Aí é o seguinte, gente, eu criei agora aí meu Instagram. Então põe meu Instagram, põe na tela aqui meu Instagram. Eu quero que vocês entrem no meu Instagram, no meu Facebook, entendeu? Porque agora eu vou começar a gravar uns negócios. Outro dia, rapaz, eu recebi umas plaquinhas da ST que eu tô sem dormir, cara. Eu tô sem dormir. Enquanto eu não programar essa plaquinha, eu não sossego, cara. Sabe assim? Ave Maria, eu gosto muito de ST. E o pior é que eu gosto de S32 também, né? Então vai gostar de coisa assim lá longe, né? Mas entendeu? Então Instagram, Facebook. O Instagram eu vou mostrar toda vez que eu receber uma plaquinha da China, dos Estados Unidos. Vou colocar primeiramente lá no Instagram. E aí eu quero que vocês acompanhem. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E clique no sininho, dê um joinha se você está gostando aí do meu vídeo, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos continuar aqui. Gente, pinout, sempre, né? O que é o PDF meu, né, gente? Livrinho, né? Então aqui está o meu pinout do S32, a montagenzinha que a gente fez, você viu, né, que também eu falo do LoRa, né? Então eu tanto coloquei o hot dog aqui na montagem, nessa montagem simples com o ESP32, quanto eu coloquei o hot dog na montagem do ESP32 LoRa, que é o mesmo ESP, né? Só que um chip a mais, chip LoRa, que eu já falei isso em outros vídeos, né? Gente, né? Simplicidade do circuito, né? Você usa GPIO 23, GPIO 04 e todo mundo vai ser feliz, não é verdade? Então vamos lá. Eu lembrei do negócio. Gente, lembrei do negócio. Outro dia, sempre que eu falei, eu fiquei muito feliz, porque olha, cara, para minha surpresa, muita gente de Portugal, põe a bandeira aqui, muita gente de Portugal está assistindo meus vídeos, cara, e eu fiquei muito feliz saber que meu vídeo atravessou o mar, chegou até lá em Portugal, cara, e é muito giro isso, né? O português não fala assim, muito giro, será que eu estou usando a expressão corretamente, né? Giro, lá em Portugal, significa legal, parece que é uma coisa legal, bonita, não sei, algo assim. Então eu estou falando assim, já estou aprendendo algumas expressões lá de Portugal. E um abraço para todos os nossos irmãos portugueses que estão assistindo aí o nosso vídeo, né? O meu vídeo. E aí eu fiquei muito feliz. Eu recebo, volta e meia, eu recebo e-mail de Portugal. Fiquei bastante feliz mesmo. Até de Angola já recebi, porque afinal nós todos falamos a mesma língua, com alguma diferença ou outra ali, mas é a mesma língua. A gente consegue se entender, né? Então é isso. Um grande abraço para vocês todos, tá? E vamos lá, vamos continuando aqui. E aqui é o nosso programa, né, gente? A gente vai ter a cada interação, nós vamos poder resetar, né, o nosso temporizador e vamos utilizar para isso aquele negócio do botão de travamento. Vocês já viram no vídeo aí, vocês já assistiram, então é um negócio bem bacana. A gente vai fazer o ESP reiniciar, tá certo? Bom, agora nós vamos começar o código-fonte, tá? Aqui é o código-fonte e aqui é o seguinte, gente, o pin button, o botão que eu estou colocando lá, eu tenho o LED vermelho, eu tenho o LED verde, né? Tem que ser eu tenho que definir o pino desse cara. Aqui é aquele timer, né, que a gente definiu ele no início até como nulo, né? E aqui setup.
Não é difícil, não é. A coisa é simples até. Eu tenho um serial begin, aí é lógico, eu tenho um pull-up no input pull-up, porque é o botãozinho que eu vou apertar lá, né? LED vermelho, LED verde, né? Os caras têm que ser output, né? Óbvio. Aí eu dou um delayzinho aqui de 500 milissegundos, e aí o que eu faço? Eu dou um timer begin, aonde esse zero não é contador zero, né, gente? Isso aqui o que é? É um timer RD. Por que é timer RD, Fernando? Por quê? Porque se você quiser, você pode usar 4 timers. Você pode pegar um timer, rapaz, a cada 2 microsegundos, olha que legal. A cada 2 microsegundos eu quero gerar uma onda, gera a onda lá com o timer. A cada tanto tempo eu quero fazer tal coisa. Você consegue, entendeu? Porque você tem um controle no nível de microsegundo. É preciso, é preciso. Esse negócio é preciso, tá? Você pode confiar nisso daqui. Aqui, divisão por 80, porque 80 MHz, né? E true, porque você está dando um ok aí nesse sujeito. O timer attach interrupt, você está passando o timer, você já definiu esse cara lá em cima. A função callback, que é reset module, né? E true, porque você está habilitando esse cara também. E timer alarm write, porque aqui write podia ser 7, né? Podia ser time alarm 7, mas sei lá, o cara colocou o write, né? Beleza, mesma coisa, a estrutura do timer lá, 3 milhões de microsegundos, que é igual a 3 segundos. Coloquei aqui também. E true, porque você está colocando isso como sendo verdadeiro. Timer alarm enable, daí eu já concordo com essa escrita, e eu estou passando o argumento timer, certo? Porque eu estou habilitando. A partir daqui esse cara começa a funcionar. Só a partir desse enable aqui. Aí é o seguinte, o que eu faço? Logo em seguida eu faço o LED verde piscar. Eu dou uma acendida nele, espero um segundo e apaga. Tanto é que quando ele rebuta, ele passa por aqui. Daí o LED verde acende. Vocês viram no vídeo lá o LED verde acender, não viram? Então, é só isso. É coisa simples, né, gente? Timer, aqui é no loop. Agora aqui o fulano vai ficar toda hora repetindo. Graças a Deus coube tudo numa tela. Nossa, cara, eu adoro. Por isso que eu faço código pequeno. Pensa, cara, se eu faço um loop que tem 10 páginas de loop, cara, você tá frito, você entendeu? Para entender esse negócio, porque até eu, para ficar mudando de tela toda hora, é complicado. Então eu sempre faço os programinhas pequenininhos assim, que fica didático, né? Até eu vou fazer um comentário aqui. Deixa eu fazer um comentário que é o seguinte. Cara, você já viu que inferno, quando você pega um código fonte que tá lá no GitHub de um treco complicado. Pega lá, assim, o protocolo LoRaWAN que está no GitHub. Quer ver outro negócio? O GRBL, né, para Arduino. Aí você pega lá, cara, aí você começa a tentar entender aquele negócio. Código gigante, código enorme, um monte de arquivo e tal. O que está errado nisso? Você não é burro, cara. Não é. Se você não entende, fica tranquilo. Não fica, vai ficar sem dormir por causa disso. Já reparou? Toda vez que você vai no GitHub e pega um negócio já... Você quer ver um negócio, um firmware de uma impressora 3D? Cara, quase ninguém entende aquela bagaça lá. Mas sabe por quê? Porque o cara não começou a fazer o código-fonte com 5.000 linhas, com 10.000 linhas. Ele começou com um programinha pequeno, depois ele foi aumentando. Aí o negócio tem 20.000 linhas lá, ficou complexo, você vai lá tentar entender, você não consegue entender. Você que é burro, não é. Sabe o que é isso? Porque a complexidade, o cara começou pequena, ele foi aumentando. Você entendeu? Mesmo esses caras, depois eles pegam outros códigos-fonte nos GitHub e eles não entendem. Outro dia eu conversei com um cara, o cara chegou e falou assim, puta, eu não consegui entender o algoritmo de criptografia, fiz tudo de novo, Fernando, tudo de novo, implementei tudo de novo. Não consegui entender o que o cara fez lá no GitHub, lá na criptografia AES 128. Aí o cara pegou e implementou tudo de novo. Entendeu isso? Então, fica tranquilo. Se você não entende esse monte de código de fonte de programa pronto assim, porque o cara apresenta tudo numa paulada só. Daí você fica louco, mas não é você que é o problema, entendeu? O problema é que não tem didática você olhar um código feito de uma vez só. Ainda a gente sabe que a documentação que tem nesses caras aí, por aí dos GitHub da vida, que o cara pendura o código-fonte inteiro lá, cara, é inexistente a documentação, mas nem um PowerPoint com diagrama não tem, né? Complicado isso, né? Acho que foi desabafo. Isso aqui foi desabafo, porque também eu pego código no GitHub que eu não entendo. É um inferno entender código. E às vezes também, gente, não é porque tá lá.
porque o cara escreveu o código da impressora 3D lá que está bem feito. Não é. Eu pego muita coisa muito mal escrita, mas funciona lá, todo mundo usa. Entendeu? Tem muita coisa assim, gente. Tem muita coisa assim no mundo. Bom, continuando aqui, gente. Primeira coisa que eu faço, então, timer write, né? Eu zero o contador. Primeira coisa, eu tenho que zerar o contador, tá? Depois, o que eu faço, gente? Eu pego o tamanho atual. Eu pego o tamanho atual. Desculpa. Segunda coisa que eu faço aqui. Eu pego o tempo atual, o tempo inicial do loop, tá? Depois, o que eu faço aqui? Eu verifico nessa linha while aqui, digital read, né? Que eu tô lendo o pino e eu tô querendo saber se eu tô apertando o botão. Porque se eu apertar o botão, se eu ficar apertando o botão, ele vai ficar preso nesse laço. E detalhe, ao ficar preso nesse laço, né? Lógico, eu dou o serial print line que eu tô pressionando o botão e o digital write, o LED vermelho, eu vou acender o LED vermelho, mantenho ele 500 milissegundos aceso, né? E continua o meu loop. Se eu tirar o dedo, eu consigo sair desse laço, ainda vou manter mais 1 segundo esse cara aqui aceso, vermelho, e depois eu vou colocar assim, ó, tempo passado dentro do loop em milissegundos. Por quê? Eu peguei o tempo, porque eu peguei o tempo lá em cima e depois eu pego o tempo aqui embaixo, tá vendo? Eu pego o tempo atual menos o tempo que eu tinha pego lá em cima, vai me dar a quantidade de tempo que eu fiquei preso lá. Então eu dou um serial print line nesse time aqui, nesse tempo, né? E depois o que eu faço? Eu apago o LED vermelho e aí continua assim o meu loop. Dessa forma, esse while aqui, o que esse while faz? Ele simula que o teu programa travou. É lógico que um programa às vezes trava, ele não significa que ele entrou num loop. Às vezes ele travou. Um instruction pointer lá, o cara tá lá tudo estrupiado, não sabe nem para onde ele vai. Nem sempre significa que ele está no loop, mas o loop, ele simula um travamento, porque ao travar, o que acontece no momento que ele trava? Ele impede que o timer seja zerado, o contador do timer seja gerado. Ele vai aumentando, chegou 3 segundos, ele falou, pô, agora eu rebuto, chama o callback, chama a função callback, está entendendo? Então, gente, é isso aqui o negócio. Então, assim, a lógica, e aí tem um negócio. Vamos supor, agora tem um negócio importante que eu tenho que falar. Vamos supor que você tem lá um monte de coisa que você está fazendo no seu programa lá e você leva a mais de 3 segundos. Então, o seu tempo não pode, o teu estouro de tempo não pode ser 3 segundos. E vamos supor outra situação, que você faz um negócio muito rápido. E você não precisa, então, fazer um estouro de tempo de 1 segundo. De repente, você pode ter um estouro de tempo de, por exemplo, 200 milissegundos. Então, vai depender, esse tempo aqui depende do teu programa. Então, tem aplicações cujo tempo é muito rápido, não precisa ser da ordem de segundos. Ficou claro isso? Que depende da tua aplicação, tá? Então vamos lá, agora vamos, que ainda tem chão aqui, ainda tem o negócio do LoRa que eu vou falar. Gente, aí é o seguinte, né? Aqui a função callback. Lembra que eu já falei também desse cara aqui, quando você põe esse I, underline, ATTR, essa função callback, ela fica alocada na memória de uma maneira que ela é chamada muito rápido, tá? Então isso aqui é uma questão de otimização. ETS underline printf é a mesma coisa que printf, tá? Eu não sei nem por que eu usei essa função aqui. Acho que para explicar, né, para vocês que tem ela também, né? Aí, aqui é nesse cara aqui, no ESP underline restart news, aqui, ó, que você reinicia. Aqui que ele reseta de fato o ESP32. Entenderam? Bem simples a função, né? Super simples. Aqui, gente, é o seguinte, para filmar lá o computador na hora, eu achei que não era didático. Então, aqui um exemplo do ESP32, tá? Onde eu ligo ele faz um monte de inicialização. Aí depois o que acontece? Ele está rodando, aquele running setup, ele está rodando,
E aí ele fica no loop. A cada 1 segundo ele imprime o loop aqui, né? Aí depois o que acontece? Eu pressionei o botão. No que eu pressionei o botão, ele começa, o contador, ele faz 0, 500 milissegundos, 1 segundo, 1 segundo e meio, 2 segundos, 2 segundos e meio, 3 segundos, pum, estourou. Estourou o tempo, porque eu fiquei segurando mais de 3 segundos, ó, os 3 aqui, né? 3 segundos aqui. Aí o que acontece? Nesse momento esse cara reinicia. Reinicia e aparece um monte de número hexadecimal de novo. E aí começa tudo de novo, tá certo? Então aqui dá pra ver por esse lugar aqui. Vê se consegue aumentar isso aqui. Cara, é terrível. Quando tem letrinha pequena, eu não acho didático, mas eu não achei outra maneira de fazer esse negócio aqui, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Ó. Aqui é o seguinte, segurando o botão por menos de 3 segundos. Então, por exemplo, iniciei, ele foi lá, ligou, aí eu apertei o botão. Só que aqui eu apertei o botão, em vez de eu segurar o botão, quando deu 1 segundo, eu soltei. Pimba, o que aconteceu? Quando eu soltei, ele estava a 2.500 milissegundos, ou seja, estava perto de travar. Mas eu soltei, aí ele continuou o loop. Continuou o loop, e ele não teve travamento, não teve que rebutar. Então a situação aqui é, lá, a primeira tela, ele chegou a estourar os 3 segundos. Aqui ele não estourou, soltei antes. Entendeu? Então eu queria que vocês entendessem a lógica bem simplesinha, né? Foi aqui no 2.500 milissegundos, tá? Bom, agora é o seguinte, lembra no vídeo que eu mostrei os dois ESP32 LoRa, um trocando figurinha com o outro lá, né? Do BME280, né? Ó, o endpoint. Então, é importante que vocês assistam esse vídeo, entendam o código-fonte lá, porque daí o que eu fiz aqui? Eu incluí o watchdog dentro. Porque, cara, pensa bem, você tem 2 LoRa conversando. Você acha que esse fulano não vai travar? Você acha? Imagina o seguinte, você pega, coloca lá no meio do pasto um negocinho com a bateria. Você acha que esse cara não vai travar? Ele vai travar, meu amigo. É a certeza que você tem da vida é que esse cara vai travar. Então você tem que ter o watchdog ligado nele. Outro dia eu comprei uns rádios chineses de 5 watts. Cara, já viu LoRa de 5 watts? Cara, chinês faz uns negócios doidos, né? Rádio LoRa de 5 watts. Quer dizer, não é LPWAN nem aqui, nem lá na China, né? Onde eles fizeram o rádio. Você já pensou nisso? Mas enfim, os caras fizeram. Eu não... Depois aqui no Brasil eu não sei, eu vou gravar esse vídeo do 5 watts, do 1 watt, mas que não é LPWAN, não é mais, não é low power, entendeu? Não é baixa potência mais, entendeu? Mas enfim, deixa eu voltar aqui, vamos voltar aqui. Assiste esse vídeo aqui, é importante. Bom, então vamos lá agora, gente. Agora sim, para implementar o watchdog no projeto, o que nós vamos fazer? No arquivo, sabe? Lembra desse arquivo aqui? Quem assistiu o vídeo lembra dele? LoRa Send Receive BME280.ino. O que você vai fazer nele? Você vai adicionar esse código-fonte. Gente, lá, o timer, igual a null, né? A função callback, gente, a função callback. Aí aqui nós vamos ter assim, função que configura o temporizador. Já expliquei, né? Ó, o timer begin, o timer attach, o timer alarm write, podia ser set, né, mas botaram o nome write, time alarm enable, beleza, habilitou, e todo mundo vai ser feliz. Aí, aqui, você inicia o serial, e aqui você chama todas aquelas funçãozinhas lá, configure watchdog, né, que foi a função que a gente fez mesmo. E aqui, gente, você tem time write, e o timer, você zera aqui, é nesse momento. Mas quando que você zera? Mas Fernando, quando que eu zero o meu time? Depende, você tem que ter uma noção. Faz o seguinte, vai com milis lá, vê quanto que o teu laço principal gasta. Ah, Fernando, meu laço principal, ele está gastando em torno aí de 400 milissegundos. Beleza, então põe aí um estouro de 600 milissegundos, põe um tempinho a mais, você tem a segurança 600 milissegundos. Se você tem certeza que o tempo máximo do teu loop é 400 milissegundos, 400 milissegundos, você põe 600 para ter uma margem, entendeu? Mas depende muito se você está mexendo com motor de passo, se você está mexendo com telecom, se você tem tempo de timeout grande, tudo isso você tem que analisar. Por quê? Porque você tem que ficar zerando esse contador, esse diabinho desse contador aí. Não devia ter falado diabinho, né? Enfim.
Bom, gente, olha só, não era tão complicado assim, não é verdade? Não era tão... Eu não sei por que eu não falei desse assunto antes, gente. É tão importante, mas você sabe por que eu não falei? Porque eu não aguento gravar mais 2 vídeos por semana, porque não dá nem tempo de preparar o diacho do vídeo. Então é o seguinte, quero de novo agradecer os comentários legais, fantásticos que vocês estão me mandando. E até o próximo vídeo.